Muitas pessoas não têm a mínima noção o que é a igreja do Senhor. Se perguntar um grande número o que é a igreja, o que é reino, eles não sabem. Porque para eles, onde tem uma Bíblia, tem um povo reunido, passa. Não é assim. A igreja do Senhor tem princípios. O que caracteriza a igreja não é célula, não é assistência social, não é multidão de pessoas, não é operação de milagres. O que caracteriza uma igreja é os princípios do reino de Deus. Não vou perguntar se você sabe esses princípios, seria demais fazer uma pergunta dessa, né? Mas nós vamos vê-la aqui agora. Se você prestar atenção, você pode captar alguns. Então, o tema da nossa mensagem hoje é a igreja do Senhor. A igreja foi criada para o Senhor, pelo Senhor, é Ele que a sustenta, ela não é de ninguém. Já nós vamos ver a decorrência disso. A igreja do Senhor, Ele é que vela sobre ela, Ele é que afirmou que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque Ele cuida. Eu gosto muito de traduzir para ficar fácil. Se alguma empresa for administrada como é a igreja, ela fecha antes de um ano. A igreja do Senhor nunca fechou. Por quê? Porque tem alguém que a sustenta. A igreja do Senhor aparentemente é uma balbúrdia, todo mundo dá palpite, todo mundo dá o pitaco e faz e acontece. E a igreja sobrevive, porque ela é do Senhor. Então não diga mais minha igreja, né? Então nós vamos ver isso, né? Não diga. Tem um irmão que vem muito aqui no Brasil, ele chama-se Mike Murdock. Ele diz que tem muitos irmãos fracassados porque estão vivendo em adultério. Que adultério é esse? Eles amam mais a esposa do Senhor do que a esposa dele. Não, nós temos que amar mais a nossa esposa, porque a igreja é a esposa do Senhor. Agora, se você amar a sua esposa, aí você vai amar do Senhor também. A igreja é do Senhor, ela não é nossa. O Senhor quis reunir de todas as nações, tribos, povos e línguas, um povo para ser a sua igreja. O irmão que fez os slides para mim aí da multimídia foi muito feliz em escolher esse fundo. Olha o fundo aí. Gente, em lugar nenhum da palavra de Deus, igreja significa casa. Em lugar algum, igreja não significa instituição, CNPJ, estatuto, nada dessas coisas. Igreja significa gente. Então, igreja é povo. Por isso que o Senhor chamou de todas as nações, tribos, línguas, um povo para ser seu. Isso é igreja. Nós vamos introduzir começando por uma apresentação histórica. A história divide a igreja em 3 fases: igreja sendo formada, deformada e reformada. A igreja sendo formada foi do ano 30 ao ano 312, quando a igreja era muito perseguida, era ilegal, as autoridades seculares não reconheciam a igreja, então pegava os irmãos, botava na fogueira, crucificava, levava para as feras, para os leões devorá-los, porque eles não tinham conhecimento do que era o Senhor. O que caracteriza a igreja nessa época? Qualquer semelhança é cópia, viu? Simplicidade, liderada pelos discípulos do Senhor, reuniam nas casas, comiam juntos, socorriam uns aos outros, anunciava a judeus e gentios o quê? Que o Senhor havia ressurreto dos mortos. Tem um pregador que usa uma expressão que eu gosto muito: Jesus tinha matado a morte, por isso que ele estava vivo, que ele matou a morte. Essa é a igreja sendo formada, que vai até o ano 312, porque no ano 313 o imperador Constantino faz um edito na cidade de Milão, dando liberdade para os cristãos servir o Senhor sem perseguição. Característica da igreja dessa época, ela mudou completamente. Ela perdeu a simplicidade. Ela tornou-se a igreja do império, dirigida por bispos monárquicos. Ela precisava de pompa, de roupas especiais. Há um aspecto histórico interessante. Quem evangelizou a cidade de Genebra foi Calvino. Um dos discípulos dele, chamado João Knox, evangelizou todo o país da Escócia. E lá na Escócia ele dizia o seguinte: não quero saber de roupa de padre. Por isso que o povo de Deus não anda engalonado, pafiado, né? Andam comum. Porque no reino de Deus não tem esse negócio de roupa especial. E isso surgiu nessa época. Por quê? Porque o imperador passou a frequentar os locais de reunião. Então tinha que ter local sofisticado, com toda a indumentária, o preletor vestido, né? Mais belo do que um anjo. Eu, para cooperar com o Knox, eu digo o seguinte: todas as vezes que eu venho aqui para falar, eu boto uma camisinha de manga curta para não parecer pregador, para parecer gente como todo mundo é gente. Porque no reino de Deus o pregador não é diferente das pessoas, só nas religiões do mundo.
As religiões do mundo é assim, ele não senta junto com todo mundo, ele senta num trono, tem aqui na frente, ele não é uma das pessoas, ele tem um apelido atrás do nome, ele é todo imponente, as pessoas têm que se curvar para falar com ele. O irmão que morreu recentemente, ele dizia o seguinte: cuidado para falar comigo, eu sou bispo! Aí depois ele complementava: ó, eu sou mortal tanto quanto você. Fala comigo como você fala com todo mundo. E não tem duas classes no reino de Deus. No reino de Deus tem uma: pecadores perdidos, salvos pela graça, pela misericórdia, pela bondade de Deus. Só tem essa classe de pessoas. Então essa igreja especial passou a buscar poder, bens e destaque desse mundo. Ergueu prédios suntuosos, assimilou a hierarquia do mundo, começou a disputar importância com os reis desse mundo. E teve uma época que a igreja mandou nos reis, porque a igreja é que era dona da coroa que botava na cabeça do rei. Quando chegou na época da Revolução, Napoleão, intrigado com essa baboseira de igreja toda, de religião, que isso não é igreja, é religião, igreja que nós estamos vendo aqui, Napoleão pegou a coroa e meteu na cabeça dele. E os religiosos ficaram: mas como? E agora? Perdemos a função. Para não ficar muito árido, né? Vamos contar uma anedota. A Bíblia diz que logo que Jesus expirou lá no Calvário, o véu do templo se rasgou de cima para baixo, lá no Santo dos Santos, não é isso? Diz que era uma cortina tão pesada que gastava algumas juntas de bois para arrastar aquela cortina e separava o santo lugar do santíssimo lugar. E a piada é essa: o que os sacerdotes do templo fizeram logo em seguida? Costurar a cortina, porque senão eles perdiam a função. Qual a função deles? Era entrar lá naquele lugar, porque só eles podiam entrar lá. Uma vez por ano, no dia da expiação, depois de preparado, né? Religiosamente, aquela coisa toda. Aí Deus vem e rasga a cortina. E o texto de Hebreus diz: abriu o caminho pelo seu sangue. Todos agora temos acesso ao Pai. Não tem mais intermediário entre o homem e Deus. Todos nós temos acesso ao Pai. O véu do templo foi rasgado de cima para baixo. Por que de cima para baixo? Porque partiu de Deus. Se fosse de baixo para cima, podia ser algum homem, né? Não, foi de cima para baixo. Então essa é a fase da chamada igreja deformada, em que ela perdeu os princípios da palavra de Deus. E muitos desses princípios até hoje não foram restaurados. Então, no dia 31 de outubro de 1517, um monge agustiniano do mosteiro de Santo Agostinho, depois de ler a Bíblia, de ensinar bastante a Bíblia, ele resolveu fazer 95 teses de contestação do poder eclesiástico da sua época. Já havia a imprensa de Johann Gutenberg, correram, copiar aquelas 95 teses, levar para a imprensa, imprimiram e espalharam. Aqui foi como fogo na pólvora, né? Porque todo mundo estava cansado de tanta opressão religiosa, porque a religião traz uma opressão. Nós vamos ler aqui hoje na Bíblia, vocês vão ver: não toques, não manuseie, não proves, né? Essa é a marca da religiosidade. Então, depois de Lutero, começou a voltar-se para a palavra de Deus. Houve a restauração do sacerdócio universal dos filhos de Deus. O que é isso? Todo filho de Deus é um sacerdote. Se ele é um sacerdote, ele deve anunciar, ele deve batizar, ele deve discipular, ele deve servir a Deus. Sábado à noite aqui na reunião, não. Todos os dias do mês, do ano, a vida inteira. Ele é o servo do Deus Altíssimo, onde quer que esteja. Cavando buraco, abrindo poço, atendendo enfermos, fazendo parto, onde ele estiver. A religião tem essa dicotomia do sagrado e do profano. Neste momento é um momento sagrado, reverência. Passou daqui, pinta e borda. Como a religião dos muçulmanos. Me perguntaram o que os muçulmanos faz no Ramadã depois que o sol entra, porque o jejum é só da hora que o sol sai até na hora que o sol entra, né? Eu falei: ó, faz bacanagem, faz orgia, faz tudo quanto é coisa, porque a religião é assim. Mas o reino não. O reino, você está diante do rei, que é o Senhor Criador dos céus e da terra, e os seus olhos estão atentos 24 horas por dia, para ver se o seu comportamento o glorifica, o louva ou o envergonha. Nós podemos resumir a reforma com as 5 solas. 4 é de Lutero e 1 é de Calvino. As solas são os seguintes: sola fide, sola gratia, sola escritura, solus Christus e soli deo glória. Vou explicar rapidinho aqui para não ficar confuso, porque as palavras estão em latim, né? Sola fide é só a fé. A única coisa que agrada a Deus é
fé. Deus não sensibiliza por lamúria, reclamação. Você pode reclamar os olhos de Deus até entortar a boca que Deus nem ouve. Mas se você tiver fé, você move a Deus. Aquela mulher do fluxo sanguíneo, ela disse: se eu tocar na orla da veste dele, eu serei curada. Aí Jesus disse: filha, tem bom ânimo, a tua fé te sarou. Então o Senhor responde à fé. Por isso que um dos fundamentos, dos pilares da reforma é sola fide, sola gratia. Está dizendo somente pela graça, não pelos méritos. Como que às vezes nós somos estimulados a ter méritos? Irmão, faça isso, faça aquilo outro, faça aquilo outro. Adquire virtude, adquire conhecimento, adquire sabedoria, adquire retidão, adquire santificação. Tudo isso é muito bom, mas não impressiona a Deus. Porque Deus é o autor da vida, da salvação, da nossa criação, de todas as coisas. E Ele age por graça, Ele não age por merecimento. Aquela passagem do religioso no templo e do publicano, o Senhor Jesus disse claramente que a oração do religioso, do fariseu, não foi ouvida, mas do publicano, o pecador, desqualificado, sem nenhum mérito, Jesus disse: esse homem desceu justificado para sua casa, porque ele invocou a graça de Deus. Só a Escritura se inventa um sem número de coisas. Não, a reforma preconizou o seguinte: o que está na Escritura é para ser obedecido, o que não está, esqueça. É história de carochinha, é lenda, é coisa que alguém preconizou, às vezes até com boa intenção, às vezes até coisa boa, mas não faz parte do reino de Deus. Nós vamos ver no decorrer dessa palestra. Aquilo que está na Escritura é para ser obedecido. Isso foi uma coisa muito boa que não está na Escritura, não faz parte do reino de Deus. Solos Cristo. Atos 4,12 diz: não há salvação em nenhum outro. 1 Timóteo 2,5 diz: não há intermediário entre o homem e Deus. Você sabe que a religião estipula uma porção de intermediário, né? Eu mesmo vejo aí nas para-choques dos caminhões: você quer falar com o filho? Pede a mãe. A Bíblia não diz isso. Não tem intermediário. É Cristo que é o caminho que nos leva para a eternidade. Não tem outro substituto, não tem intermediário. Solos Cristo. Somente Cristo. E o último, que é de Calvino, disse os historiadores, só lhe deu glória. O único que é digno de glória, de honra, de louvor, de adoração é o Senhor, Criador dos céus e da terra. Por mais que o homem estenda a mãozinha de se beijar, isso não procede de Deus. Isso é do mundo, isso é das religiões do mundo, isso é do sistema mundo. Na palavra de Deus, sou o único digno de glória, é o Senhor, Criador de todas as coisas. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, mais do que depressa Cornélio queria prestar adoração a Pedro. Pedro disse: levanta, levanta, eu sou homem igualzinho a você. Não aceitou. O único que aceitou a adoração foi o Senhor Jesus, porque Ele é Deus. A reforma está se fazendo. Diz que hoje nós temos a igreja reformada, reformando a este. Quer dizer, a igreja continua se reformando. Ela não completou a reforma ainda. Já houve restauração do louvor, da adoração, da percepção da igreja na localidade, busca de santidade, prática de dons, de curas, revelação do Espírito Santo, mas ainda tem muitas outras coisas para ser revelado, muitas outras coisas para ser reformado. Ainda tem muita tradição de homem ainda, prevalecendo no lugar do Senhor. Então essa reforma ainda se processa. Agora veio minha igreja, a igreja do Senhor Jesus, Mateus 16,18. Esse eu nem vou ler porque todos nós sabemos de cor, Quando o Senhor Jesus disse, e a minha igreja, os portões do inferno não prevalecerão contra ela. Por que que só Jesus disse minha igreja? De vez em quando alguém me pergunta: qual é a sua igreja? Eu falei: não morri nem ressuscitei por nenhuma. Porque o único dono da igreja é aquele que morreu e ressuscitou pela igreja. Então, se você já cometeu essa asneira de chamar o que é do outro para si, não faça isso mais. Por isso que ela chama Igreja do Senhor Jesus, em Ariquemes, em Porto Velho, em Montenegro, Rio de Janeiro, em São Paulo, em Tóquio, onde quer que ela esteja. Só que nós não falamos do Senhor Jesus porque não precisa, porque o único dono da igreja é o Senhor. Aí você me pergunta: e essa carrada de denominação? Foi em função de alguma prática que eles tinham. Eu vou falar só dos presbiterianos, que me diz respeito.
presbiteriano vem de presbíteros, que no grego é velho. Então eles gostam assim de direção de velho. Então bota lá uma meia dúzia de velho para dirigir a igreja. Por isso que ela chama presbiteriana. Mas todas têm a mesma origem, viu? O único nome digno para dar à igreja é o nome daquele que morreu e restou por ela. Como que ele chama? Jesus Cristo. Então a igreja é do Senhor Jesus. Toda igreja deve ser dita igreja do Senhor Jesus. A igreja deve receber o nome do local onde ela está inserida. Se ela está em Ariquemes, igreja em Ariquemes. Se ela está em Éfeso, igreja em Éfeso. Se ela está em Pérgamo, igreja em Pérgamo. Se ela está em Tiatira, igreja em Tiatira. Se ela está em qualquer outro lugar, Hierápolis ou qualquer outro lugar, igreja naquele local. Esse é o nome da igreja. Você pode estudar a Bíblia que você não acha um outro nome dado à igreja que não seja da localidade onde ela está. Igreja na Galácia. Era numa região, não era numa cidade. A Galácia tinha Antioquia da Pisídia, Icônia, Listra, Derbe, tinha várias cidades, mas era uma região, então a igreja naquela região. E igreja em Jerusalém, na cidade de Jerusalém. Igreja em Antioquia, na cidade de Antioquia. É chato a gente estudar a Bíblia e ficar aprendendo essas coisas, né? Porque a tradição já consagrou de outro modo. E a gente fica pensando, será que não está errado? Eu gosto muito das anedotas que ela ajuda a nos gravar as coisas. Teve uma pessoa que veio de uma outra cidade para cá e estava aqui há 4 meses. Aí falou para uma amiga, Fulana, vamos cair fora dessa igreja? Essa igreja não é verdadeira não. Falei, mas por quê? Porque nós estamos aqui há 4 meses, não correu a sacolinha ainda. Vocês veem o que é que o uso do cachimbo entorta a boca, né? Tanto repetir, tanto fazer, as pessoas passam a tomar como norma. A norma é isso, se não fizer assim, tá fora. Esse fato mesmo aqui é um desses fatos gritantes, né? Em Atos 14, 23, diz que quando Paulo e Barnabé retornavam da primeira viagem apostólica, eles iam passando, eles tinham fundado a igreja e ia nomeando os velhos para cuidar dos jovens. E eu estive olhando em várias versões, eu tenho uma meia dúzia de versão da Bíblia, e todas elas tá velhos no plural, porque a igreja não deve ser administrada por uma pessoa só, deve ser administrada por um corpo administrativo, um corpo presbiterial. Então são vários líderes, não só. Fala, não, mas eu conheço a igreja dos homens aí que só tem um manda-chuva. É coisa de homem. A palavra de Deus não preconiza isso. Leia lá, Atos 14, 23, anota aí. O meu zap é 84028748. Se alguém ficar muito indignado comigo, espero que não aconteça, mas quiser questionar, pode mandar no zap. Eu só quero que manda a célula, porque quem não tem célula é visitante. Se você não é visitante, você tem uma célula. Então manda a sua célula e questiona. Vamos ver se eu falei alguma coisa que está fora da Bíblia ou não. E nós temos que aprender a palavra de Deus. E não ser guiado pelos costumes, as tradições, né, essas coisas antigas. É o Senhor quem determina. No reino de Deus não tem voluntários, tem chamados. Porque o voluntário ele fica enquanto ele quer. A hora que ele não quer mais, ele vira as costas e vai embora. Agora aquele que foi chamado, foi incumbido, que é responsabilizado, ele está ali. Satisfeito, insatisfeito, alegre, não alegre, ele é perseverante. Lá em João 15,16 diz, não foi vocês que me escolheram, fui eu que vos escolhi e nomeei para que vades e deis fruto. Fruto que permaneça. Fazendo assim, tudo que vocês pediram o Pai, Ele vos concederá. Por que a oração de muita gente não é respondida? Porque essa pessoa não ingressou no reino de Deus ainda. Ele está como voluntário. Diz que Jesus interagiu com 3 categorias de pessoas. Multidão, eventuais e discípulos. O que é a multidão? Aqueles que estavam interessados no pão e no peixe que Jesus dava. Na hora que eles comiam, estavam satisfeitos, viravam as costas e iam embora. Não era assim? Isso é multidão. Eventuais. Eventuais, aquelas pessoas assim, empolgadas, entusiasmada, dinâmica, bem aqui à frente, ensina, dá aula bíblica, lidera a célula, até que alguém pisa no seu calo. O dia que pisou no calo, ele vaza. O que tem de eventual no meio do povo, no meio da igreja, o cara é extremamente convicto e perseverante até que alguém o contraria. Teve um caso muito interessante aqui no nosso meio. Tinha um eventual aqui, muito conhecido na cidade e tal, e o sujeito desapareceu. Aí eu falei pro irmão, conversa com ele, vê o que aconteceu. Aí ele disse pro irmão, ó, eu pedi para cantar um hino, não cantaram, não volto lá mais nunca. Ele, tá estranha essa história. Mandei outro. Fulano,
conversa com ele direitinho, veja o que aconteceu. Aí o outro foi devagarzinho, conversando, aí ele abriu o coração, falou, eu estava lá, estava gostando muito, um ambiente bom, maravilhoso, gostoso, hinos tão bonitos. Eu não sabia que existia um tal de dízimo. Você tá ficando doido? Eu dar 10% do meu dinheiro? Nunca! Não volto lá mais nunca. Esse é o eventual. O discípulo é aquele que, como disse Pedro, para quem iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. O verdadeiro discípulo é aquele que se sente chamado, comissionado, plantado, e ele vai florescer e frutificar onde ele foi plantado. Ele não muda, ele não sai, ele não transfere, porque ele é discípulo. Ele não é eventual, ele é discípulo. Próxima característica da igreja. Na igreja não tem hierarquia, não tem pessoas especiais. Mateus 23:8, esse nós vamos ler, né? Porque isso choca, né? Olha o que diz Mateus 23:8. Mas vocês não devem ser chamados mestres, um só é o vosso mestre, e todos vocês são irmãos. Uma vez chegou um apóstolo aqui, e sabe que esses modismos hoje tem isso tudo, né? Tem apóstolo, tem profeta. Aí eu disse pro apóstolo, irmão, aí alguém chegou e falou, ele é apóstolo. Eu falei, mas antes de ser apóstolo, ele é irmão. Senão ele não nasceu de novo. Se ele nasceu no reino de Deus, ele é um irmão. Porque no reino não tem pessoas especiais. Não é como no mundo, né? Eu fui oficial militar e tinha os praça que batia continência para mim. Então eu chegava, juntava os cascos, batia continência, porque o oficial é uma pessoa especial perante o praça. Isso é coisa do mundo. No reino de Deus não tem isso. O irmão Hernandes fala uma frase muito interessante. Ele diz que no reino de Deus, o maior empresário carrega a cadeira para o gari sentar. Isso é o reino de Deus. E eu tenho uma frase minha que eu digo que o único lugar que o gari senta ao lado do governador é na igreja. É o único lugar. Nenhum outro lugar o gari fica ao lado do governador. Mas na igreja, sim. Porque na igreja não tem essa hierarquia, essa discriminação de pessoas especiais, pessoas não especiais. Não tem isso. Todos nós somos alvo da graça, do favor, da misericórdia de Deus para obtermos vida eterna. Todos nós. Não tem pessoas distintas. No reino de Deus não há ostentação. Como que o homem gosta de ostentar, né? Eu sempre pergunto, quando um rapaz estuda e forma, começa a ganhar dinheiro, o que ele faz primeiro? Compra uma casa para morar ou compra um carro? Eu não preciso responder, você já sabe. Por quê? Por causa da ostentação. A casa não anda, ninguém vê, mas o carro anda, todo mundo vê. Nós que conhecemos o reino de Deus, que servimos ao Senhor, nós temos que abrir mão desse negócio de ostentação. Isso não cabe para o servo de Deus. Cabe para o servo de Deus a simplicidade. Aqui que João Batista disse, importa que ele cresça e eu diminua. O reino de Deus é assim. Eu sei que não agrada a todo mundo. Tem gente que não gosta do reino, ele gosta da bajulação, da ostentação, né? Paparica de cá, paparica de lá, mas o reino não é assim. Nós estamos abertos aqui em Mateus, esse texto eu vou ler, Mateus 20, 26 a 28. Não será assim entre vocês, ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deve ser servo, e quem quiser ser o primeiro deve servir. Eu sempre digo que se não houvesse mais nada no evangelho, houvesse só essa frase, já seria o suficiente para a gente entender tudo do reino de Deus. Não será assim entre vocês. Se nós estivermos vivendo como o mundo vive, nós não temos parte com Deus. Porque o mundo jaz no maligno, é governado pelo adversário, o reino de Deus é outra coisa. O reino de Deus é luz, o mundo é trevas. E o Senhor Jesus diz claramente nesse texto que nós não vivemos como o mundo vive. Não é assim entre nós. As regras do reino são distintas da regra do mundo. O mundo é uma coisa, o reino é outra. O reino se fundamenta na graça e não em méritos. Isso deixa a gente tão desconsolado, né? A gente gosta de ter um méritozinho, né? Quando alguém chega e fala do mérito, a gente fica assim tão fofinho, né? Balão, né? Cheio, né? A gente gosta demais de mérito, mas não é nada por mérito. É tudo pela graça de Deus. Não tem mérito no reino, né? Primeiro tópico.
A salvação é vocês são salvos pela graça mediante a fé, isso não vem de vocês, é um presente de Deus. Quando o texto diz lá um dom de Deus, é um presente. Se alguém aqui foi salvo, não foi porque você mereceu. Você foi salvo porque Deus te agraciou, derramou o seu favor sobre ti. Ele te alcançou soberanamente, misericordiamente, não é por nenhum mérito. O Ebenezer, quando esteve aqui, contou um episódio muito interessante. Vocês são jovens, vocês não lembram disso. Só nós, um pouquinho mais velhos. Ele disse que no interior do estado do Ceará, tinha uma cidade que não tinha nenhuma igreja. Aí uma igreja da capital resolveu mandar um irmão para aquele local. Aí o irmão foi, começou um trabalho lá, fazia 5 anos que tinha esse trabalho. Aí as pessoas da localidade fizeram uma carta e mandaram para a igreja matriz, lá em Fortaleza. Tire esse irmão daqui porque ele está emporcalhando a igreja. Ele está admitindo na igreja boiola. Quem eram essas pessoas há 5 anos atrás, enquanto não havia nenhuma igreja naquela cidade? Todos chafurdando no charco de lama. Mas 5 anos depois já se julgava especiais. Não queria que tivesse alguma classe de pessoa no meio deles. Isso é ausência da graça. A graça é aquela capacitação que leva qualquer pessoa a ser atraída por Deus e salva. Como que nós temos facilidade para discriminar pessoas, né? Esse eu não gosto porque é careca. Esse eu não gosto porque é barrigudo. Quando que Jesus faz isso? Nunca, nunca. A palavra de Deus diz: aquele que o Pai me dá, vem a mim, o que vem a mim eu não lanço fora. João 6,37. O Senhor promete que não lança fora. Se você se julga muito feio, muito desmerecido, muito desvalido, muito fracassado, vá a Jesus que ele te acolhe. Jesus não rejeita ninguém, ele recebe a todos. Ele me recebeu, imagina se não recebe você. Ele recebe a todos. Ah, mas eu já pequei demais. Um dia eu estava aqui falando, aí chegou um irmãozinho aqui e disse o seguinte: ora para me receber o batismo no Espírito Santo. Não, para aí, eu já pequei demais, eu acho que Deus não vai me batizar, não. As pessoas vivem em função do pecado. O pecado é um desvio de rota. O Senhor não fez ninguém para viver no pecado. Ele nos fez para andar limpos, para ser imagem e semelhança dele, para andar no caminho dele, para ser instrumento nas mãos dele, né? Então não se foca no desvio, foca na vida. O Senhor tem vida para te dar. Segundo, os feitos, os sucessos, os empreendimentos também é pela graça. João 15,5 diz, eu vou ler pelo menos alguns textos, né? Pra você não ter trabalho de usar muito zap para questionar. João 15,5 diz, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Olha o texto. Não pode fazer coisa alguma. O que é a tendência do ser humano? Ele converteu, faz 1 ano, faz 3, faz 5. Ele diz, Senhor, fica aí quietinho, descansando, porque agora eu já sei. Eu faço por minha conta. Não, o texto não mudou e não vai mudar. Sem mim vocês não podem fazer. O irmão Taylor da Inglaterra foi abrir a missão do interior da China e chegou lá, foi um fracasso, era irmão brigando com irmão, aquela confusão, o chinês não convertia, ele pegou um chapeuzinho de cuia, botou na cabeça uma trança, uma roupinha de chinês, só que não adiantou nada, o chinês o rejeitava como estrangeiro, não queria saber. Hudson Taylor, tentando lembrar o primeiro nome dele, Hudson Taylor. Aí a mulher dele morreu, a filha morreu, ele ficou desencantado, voltou para a Inglaterra, ele era estudante de medicina, ele terminou o curso, retornou como médico para o interior da China e o Senhor falou com ele nesse verso: sem mim nada podeis fazer. A missão do interior da China, chamada China Inland, chegou a ter mais de 1000 missionários, fundaram um trabalho tremendo. O comunismo, quando entrou na China, que proibiu a fé cristã, ele já tinha milhões de convertidos. E agora eles têm uma meta, um propósito de trazer o evangelho da China até Jerusalém, porque o evangelho saiu de Jerusalém e foi até a China. Agora eles querem fazer de volta. É um dos maiores países evangélicos do mundo hoje, só que subterraneamente. Eles não têm liberdade para reunir de público, como nós estamos aqui, de porta aberta, tudo livre. Não, eles não têm essa liberdade. Isso eu ouvi do irmão chinês que esteve aqui no Brasil, da chamada Igreja Subterrânea. Eles têm que reunir em grupos pequenos,
locais não identificados, porque o governo persegue a fé cristã. E quem semeou a boa semente lá foi realmente Hudson Taylor, depois que o Senhor falou com ele nesse verso: sem mim nada podeis fazer. Você tem uma empresa, você tem um negócio, você está com o seu lar em dificuldade, você tem problemas, aplique esse verso. Vai ao Senhor, conta com a graça dele, com o favor dele, com a ajuda dele, e você obterá sucesso. Porque ele está dizendo que ele é a razão da existência de todas as coisas. A vontade é a divina, Filipenses 2:13. O Senhor é que opera em vocês o querer e o realizar. Não, eu que quis. Eu ouço muito os moços que estão lá no projeto de recuperação, eles dizem o seguinte: eu estava morando na praça, então eu vim aqui para o projeto e agora tal. Mas lá na praça tinha quantos? Tinha mais de 30. Mas por que só você veio? Não, é porque eu quis. Não, você quis? Não. Deus colocou em você a vontade. Porque é o Senhor que coloca em nós a vontade e a realização. Então nós temos que aprender a depender do Senhor. A igreja é formada de pessoas que dependem do Senhor. O mundo não, eles fazem por conta própria. A santificação é por Ele. João 7,39. Está bem pertinho aí de onde nós estamos. Diz o seguinte... Vou ler do 37 para dar sentido, você entender. No último e mais importante dia da festa, em Jerusalém, Jesus levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito Santo, que mais tarde receberia os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Você quer ser uma pessoa santificada, cheia do Espírito Santo de Deus, cheia dos dons de Deus, cheia do amor de Deus? Faça isso que está dito aqui, ó. Receba esse rio de águas vivas que o Senhor nos doa, né? Então Jesus disse: se alguém quer, venha a mim e beba. Por quê? Porque Ele nos fez habitação do seu Espírito. Eu sempre digo para as pessoas: se você está com R$1.000 no bolso, você anda de qualquer jeito por aí? Não, você anda com certo cuidado. Você está portando um valor. Você imagina o valor da terceira pessoa da Trindade habitando em você? Você vai entrar em qualquer desvio, qualquer encruzilhada, qualquer pocilga por aí? Não. Você vai ter uma postura diferente, porque você é a habitação do Espírito Santo de Deus. E é isso que está dito lá em 1 Coríntios 6,19. Não sabeis que o corpo de vocês é a habitação do Espírito Santo, que vocês pertencem a Ele, vocês não são de vós mesmos? Hoje nós temos um proprietário, alguém que é nosso dono. Nós não somos de nós mesmos, nós pertencemos a Ele. E o fruto do Espírito, irmão, teve a capacidade de pegar uma laranja aí e botar cada um deles, né? Amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, os 9 frutos do Espírito. É um Espírito que manifesta nessas 9 distintas formas. Você quer ter paciência, você quer ter mansidão, você quer ter domínio próprio, você quer ter paz? Se renda ao Espírito Santo de Deus. Ele vai produzir isso na sua vida. É Ele quem faz essas coisas, não somos nós que fazemos. O mundo exalta muito as qualidades individuais de cada pessoa. Fulano é uma pessoa tão boa, tão isso, tão aquilo outro, tão aquilo outro. Não! Nós dependemos do Espírito que opera em nós estas coisas. A sabedoria vem dele. Tiago 3,17 diz que a sabedoria pura e verdadeira é aquela que vem do alto. Não é essa que os homens adquirem nas universidades. Essa às vezes leva o sujeito ao suicídio, leva o sujeito ao assassinato, leva o sujeito a pegar um carro, sair por aí matando gente, tropeçando um em cima do outro. Parece sábio, mas é uma sabedoria cheia de violência, de malignidade. Que a sabedoria verdadeira é pura, é pacífica, é benigna, ela procede do Senhor. Só existe 2 religiões no mundo. Não, mas não tem mais de 6.000 religiões? Não, existe 2 religiões no mundo. A de Deus, que é pela graça, pelo favor, e é só a fé cristã. E todas as demais que os homens inventaram pelo seu raciocínio, que todas são fundamentadas no
mérito. O que você faz? Tem até um dito, né? Faz a sua parte que eu te ajudo. Isso foi os homens que inventaram, não tem isso na Bíblia. O que tem na Bíblia é o seguinte: confia em mim, descansa em mim que eu faço. Salmo 37:5. Crê no Senhor, entrega a Ele que Ele faz. Isso tem na Bíblia. Mas os homens, por mérito, por virtude, por caráter, por comportamento, por conduta, não. Os homens têm fundado milhares de religiões com essa fundamentação. Mas a fundamentação do reino de Deus é pela graça, pelo favor de Deus. Não cabe a nós, não vem de nós, não nasce em nós, é do Senhor. Uma pergunta que às vezes questiona muita gente. E nessas religiões tem verdade? Lógico que tem. Tem muitas verdades. Só não tem a verdade absoluta, a verdade plena, a verdade total. Isso não tem. Isso só no Senhor. Mas as religiões do mundo têm muita verdade. Nós gostamos de fazer. Aqueles que alegaram seus feitos, Jesus diz que não os conhecia. Naquele dia muitos me dirão: Senhor, Senhor, fizemos isso, fizemos aquilo outro. E eu lhes direi abertamente: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Cuidado com esse fazer. Primeiro nós temos que ser. Quem é, faz. Se você é uma mangueira, você vai produzir manga. Se você é uma videira, você vai produzir uva. Se você é um limoeiro, você vai produzir limão. Mas não queira ser o espinheiro e dar uva. É impossível. E as pessoas se justificaram para o Senhor pelo que elas faziam. Senhor, nós fizemos isso, fizemos aquilo outro. Não vos conheço, apartai-vos de mim. Fizeram coisas boas? Fizeram coisas boas. Mas não é por fazer coisas boas que nós somos aceitos diante de Deus. É por obedecer a palavra de Deus. Começa a ficar amigo dessa palavra, começa a pesquisá-la. Começa a reter ela no coração. Começa a estudá-la para você conhecer o reino de Deus. A palavra de Deus rejeita a falsa espiritualidade. Esse eu vou ler com os irmãos. Se alguém tem Bíblia aí, abra em Colossenses 2, 21 a 23. Diz o seguinte: não manuseis, não proves, não toques. Todas estas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos de homens. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Colossenses 2, 21 a 23. Aqui o Senhor está rejeitando frontalmente a religiosidade humana, porque a religiosidade humana consiste nisso, regrinhas. Faça, não faça, pode, não pode, toque, não toque. Não, Paulo disse claramente: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Você tem que ter o Espírito Santo de Deus habitando em você, para você saber o que te convém ou não. Tudo é lícito. O escravo é aquele que não pode ficar sem fazer. Eu posso beber? Posso. Mas também posso não beber. Mas o escravo da embriaguez, ele pode não beber? Não. Ele é obrigado a fazer. Ele é escravo. E o Senhor veio para nos libertar. Nós não somos mais escravos. Não estamos sujeitos mais à regrinha de religiosidade humana. Faça, não faça, pode, não pode. Não. A tendência, principalmente da juventude, é perguntar o que pode e o que não pode. Eu era moço na igreja, converti com 19 anos, e nós tínhamos uma pergunta para o nosso líder: até onde eu posso tocar na moça? Sempre é o pode e não pode. Até onde? Pode tocar na cintura? Pode tocar em outro lugar? Não é questão de pode ou não pode, toque ou não toque. É questão de ter o Espírito Santo de Deus habitando em você. Então, concluindo, irmãos. Fomos chamados e escolhidos para servir como igreja do Senhor. Nós já abordamos isso aqui. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Onde você estiver, da maneira que você estiver, você é um servo do Senhor. Não espera estar aqui, ter alguém aqui na frente falando. Não. O Senhor está te vendo o tempo todo, você é servo dele o tempo todo. Naquilo que você estiver fazendo, a religião criou um estigma que quem está aqui é mais santo. O outro que está lá sentado é segunda classe. Então deixa a sua empresa, deixa seu trabalho, deixa a sua profissão e vem servir no altar.
Uma vez chegou um irmão aqui na cidade, um santo irmão de Deus, um bom sujeito, né? Também médico, né? E me falou o seguinte: larga esse negócio de medicina, vai servir a Deus. E eu gostei da ideia, né? Ficar à toa, que maravilha, né? Aí cheguei em casa, falei pra esposa, ela deu um pulo dessa altura. Falou: ó, então esse negócio não é de Deus, não. Esse negócio não é de Deus, não. Então nós temos que servir o Senhor onde estivermos, como servo do Senhor a qualquer momento. Não sejamos negligentes, nem apresentemos evasiva. O Senhor está contemplando as nossas desculpas esfarrapadas. Tem tanta gente aí: eu não quero anunciar, eu não quero servir, eu não quero liderar porque eu não tenho habilidade. Será que o Senhor concorda com a sua afirmação? Ou Ele está vendo em você um falso? Justificativa esfarrapada, vazia, sem sentido. O Senhor diz que todos nós devemos frutificar. Eu escolhi, nomeei para que vades e deis fruto. Fruto, todos. Não tem especial no reino de Deus, não tem ninguém costurando cortina, nem coisa dessa natureza. Todos nós fomos chamados para servir. Se você até então está negligente, se escondendo, tem muita gente que acha que foi chamado para esquentar banco. Ele vem aqui toda semana, esquenta o banco, vai embora e está tudo bem. Não, o Senhor não chamou ninguém para esquentar banco, não. Ele chamou para que nós possamos dar frutos, fruto que permaneça para a vida eterna. O maior negócio desta vida é edificar o reino de Deus. Se você estiver fazendo, você está envolvido com o maior negócio dessa vida. Se você não estiver fazendo, você está perdendo seu tempo. A sua vida está passando e você não vai ter nada na eternidade. Você imagina você chegar no céu sozinho, nem os parentes, nem os vizinhos, nem os amigos, nem os colegas de trabalho, ninguém estará lá contigo. Chegou sozinho, parece que o céu até perde o sentido, né? O Senhor quer que nós levamos uma multidão junto conosco. Chegar na eternidade, nós vamos ter lá uma multidão para nos receber. Seja bem-vindo. Você foi dedicado, você foi perseverante, você semeou. Agora está aqui a sua colheita. Vamos orar. Senhor, esteja implantando o teu reino em cada coração. Nós sabemos que a tua palavra é espírito e é vida, e ela nos vivifica. Tira-nos, Senhor, da mornidão, do comodismo, da zona de conforto, e nos leva, Senhor, a produzir frutos, frutos que saltam para a eternidade. Abençoa a tua igreja, resolva os problemas dos teus filhos, aqueles que estão, Senhor, chafurdados em pecado, em lama, em podridão, em trevas, liberta-os completamente para a tua glória. Nós te oramos em nome de Jesus.